Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma live aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. Meu nome é Renato Lisboa, sou membro dessa igreja e vou estar ministrando hoje uma palavra que Deus falou muito no meu coração e tenho certeza que vai falar com você também, vai te alimentar de uma maneira grandiosa. Amém? Primeiramente, vamos orar para que possamos nos conectar aos céus e nesse momento possamos, através dessa conexão, realmente criar esse canal para que possamos nos alimentar grandemente com a palavra que vem do trono de Deus. Amém? Pai, nós colocamos na Sua presença mais uma vez nesse dia, para que o Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar, venha perdoar os nossos pecados, perdão pelas escolhas e decisões que estamos tomando ao longo de nossas vidas e que muitas delas não têm sido condizentes com aquilo que o Senhor planejou para nós. Muitas delas têm nos afastado do Senhor ao invés de nos aproximar, e nós pedimos perdão pela nossa fraqueza, fragilidade, pelos erros, pela nossa conduta, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, nos alimente para que possamos mudar os nossos pensamentos, por consequente nós possamos mudar os nossos comportamentos e assim passar a adotar um processo de tomada de decisão mais adequado, mais coerente, de acordo com aquilo que o Senhor espera que nós venhamos a tomar, e que possamos, em nome do Senhor Jesus, caminharmos segundo aquilo que o Senhor quer que nós façamos e não segundo as nossas vontades, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre gatilho mental da autoridade. É interessante porque os estudos científicos já de alguns anos, e inclusive alguns mais recentes, apontam quanto que a nossa mente ela já vem programada para algumas coisas, ela já vem com uma sabedoria instalada, como se fosse ali, já tivesse ali um aplicativo de celular que já viesse instalado. Assim é a nossa mente. E os gatilhos mentais são justamente essa circunstância, essa situação pré-programada dentro de uma estrutura mental onde nós temos três sistemas funcionando ali, sendo o primeiro deles o consciente, que é a nossa mente onde nós temos o controle, nós temos o controle no que nós vamos falar, no que nós vamos fazer com o nosso corpo, nós temos o controle de algumas pequenas coisas que estão ali ao nosso alcance, tudo em função justamente desse nível de consciência. Para que a gente possa entender melhor, para que se trabalha? Se trabalha porque tem que ganhar dinheiro, para que com o dinheiro possa se prover o sustento. Então as pessoas trabalham de maneira consciente. Por quê? Porque elas querem a recompensa, sendo a recompensa ali o pagamento. Isso é a consciência. Se a pessoa escolhe não trabalhar, consequentemente ela está escolhendo não obter a recompensa, que por conseguinte viria a dar ali a sobrevivência para a pessoa. Nós temos o outro sistema, que é o subconsciente. O subconsciente é onde nós tomamos ali as nossas decisões, mas a gente não controla. E nós temos o inconsciente. O inconsciente é onde é armazenada todas as nossas memórias, até mesmo aquelas memórias que a gente nem lembra mais, o que aconteceu, o fato e tal. Muitas das vezes os traumas também se encontram ali no nível do inconsciente, e o nível do inconsciente também é um nível pelo qual a gente não controla. E o problema é que o subconsciente ele acessa o inconsciente. Então, porventura, nós tomamos nossas decisões em função dessa conexão do subconsciente com o inconsciente, trazendo à tona muitas das vezes situações que a gente não queria, mas o nosso nível de consciência às vezes não está ali preparado de forma a lidar com aquela situação, com aquela circunstância, e a gente acaba meio que saindo dos trilhos,
desorientados sem saber o que fazer. Então toda essa programação, né, da nossa mente, quando a gente fala cérebro, nós estamos falando ali da estrutura física, né? Quando nós falamos de mente, nós estamos falando ali dessa estrutura que é invisível, né? Desses sistemas que acontecem, de toda essa situação, né, que acontece ali na nossa mente. Então os gatilhos mentais, que são vários, nós temos aí mais de 200 gatilhos mentais que foram descobertos até então. Por conseguinte, nas próximas décadas, né, pode ser que nós encontremos aí muitos mais aí gatilhos mentais. São pré-programações que já vêm meio que prontas, que já facilitam um trabalho, mas muitas das vezes, ao invés de facilitar um trabalho, acabam complicando para que a gente possa tomar as nossas decisões. Hoje eu quero me ater a um gatilho mental, apenas um, mas de muita importância, que é o gatilho mental da autoridade. Gatilho mental da autoridade, mas o que é isso, Renato? A autoridade, o gatilho mental da autoridade é porque nós somos influenciados pelas pessoas que detêm a autoridade em determinado tipo de assunto, determinado tipo de circunstância. Às vezes a pessoa tem uma sabedoria tamanha que dá a ela ali a competência para falar de uma situação. Isso quer dizer, ela é autoridade no assunto. Você já parou para perceber porque toda vez que alguém tem que falar de saúde na televisão, eles colocam aquele médico Drauzio Varella para poder falar, para poder dar a notícia, ou às vezes para poder te incentivar a fazer alguma coisa? Por que o Drauzio Varella, sempre é ali o personagem mais escolhido para falar sobre questões de saúde? Justamente porque é consenso nacional, né, da autoridade que o Drauzio Varella tem para falar, né, de assuntos relacionados à saúde. Por isso se escolhe ele para falar de saúde. E por isso não se escolhe ele, por exemplo, para falar de meio ambiente, ou por via de consequência não se escolhe ele para falar de segurança pública. Então a gente passa a entender que a nossa comunicação é uma comunicação que muitas das vezes ela acontece ali no nível do subconsciente. Ela acontece ali, né, num nível em que a gente não tem o controle, porque a gente já vai formando ali a nossa opinião, já vai formando ali, né, as razões ali pelas quais nós vamos tomar ali as nossas decisões para ter ali o comportamento, justamente através, né, dessa comunicação subconsciente. Então, quando, né, às vezes a gente vê um esportista falando, às vezes um comentarista, né, num jogo de futebol, ex-jogador, campeão, né, pelo seu time, campeão pela seleção brasileira, né, uma pessoa que teve uma vida ali, né, no meio do futebol. Então, na realidade, é a pessoa mais adequada para falar ou comentar uma partida de futebol, porque na realidade viveu aquilo ali por toda a vida, então tem autoridade no assunto. Você não vê, muitas das vezes, uma pessoa que passou uma vida jogando vôlei e comentar futebol, ou às vezes uma pessoa que jogou a vida jogando basquete e comentar vôlei. Por quê? Porque, né, a especialidade da pessoa, a autoridade da pessoa é num esporte específico. A gente vê isso muito claro quando tem ali o período das Olimpíadas, e aí vai haver aquele número grande, né, de modalidades ali, e sempre a televisão apresentando ali um comentarista diferente, justamente especialista no assunto, para poder trazer ali, né, os detalhes, os pormenores, os bastidores, né, que acontecem para atrair a atenção do público, porque na realidade é uma pessoa que é autoridade no assunto. Então, agora que você entendeu o que é autoridade no assunto, nós vamos falar ali de uma autoridade agora suprema. Talvez, né, é uma autoridade que nós sabemos
que nós reconhecemos, mas que muitas das vezes a gente decepciona nos nossos comportamentos, porque muitas das vezes as nossas atitudes não são de tal forma a serem condizentes com aquilo que essa autoridade deseja. E essa autoridade que eu estou falando é Jesus Cristo, o nosso modelo, é Deus, nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, e que quer muitas coisas de nós, mas muitas das vezes nós não entregamos aquilo que se espera. Por que essa diferença de ser influenciado por uma autoridade terrena num determinado assunto, mas ao mesmo tempo não ser ali influenciado pela autoridade suprema que quer que a gente faça aquilo que deve ser feito? É interessante, mas não há resposta científica, ou pelo menos não há uma resposta lógica para que possamos aqui trazer para vocês, a não ser que seja justamente a gente ser mais favorável ao pecado ou ser mais favorável à desobediência, porque ao final de contas o primeiro pecado foi o da desobediência e até hoje nós continuamos vivendo esse ciclo do pecado e sendo desobedientes. Vamos abrir em João ali, capítulo 20, verso de número 21, e vamos ler esse maravilhoso verso do livro de João. Novamente Jesus disse, olha que interessante, já começa ali o verso dizendo que novamente, ou seja, não era a primeira vez que ele estava falando. Ele já havia falado outras vezes, outras oportunidades ali. E agora ele estava ali repetindo. Ele estava ali sendo enfático de que, assim como o Pai me enviou, que o Pai enviou ele para aquela missão, cumprida perfeitamente, eu os envio. Olha que interessante. A autoridade suprema, Senhor Jesus Cristo, repetindo ali a ordem, repetindo ali um direcionamento, uma orientação, refletindo ali o que ele queria que nós viéssemos a fazer, na realidade o que ele quer que nós venhamos a fazer, sendo que ele se deu como exemplo, porque ele diz antes que ele, assim como ele foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão, cumprida com zelo, com disciplina e com foco, daquela mesma forma ele está nos enviando. Nós somos enviados para poder repetir a missão de Jesus. E para que através de nós, através das nossas orações, através dos nossos comportamentos, através das nossas decisões, nós possamos compartilhar do Evangelho, do amor de Deus e de Jesus e do Espírito Santo por nós, do amor da Trindade, da esperança de que após esse mundo, após a morte, existe a eternidade pela qual é aquela que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo quer compartilhar com nós, o chamado propósito eterno de quando Deus criou todas as coisas para poder compartilhar, porque aquele relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo era algo tremendo, algo maravilhoso, que eles compartilhavam de uma comunhão fantástica e fizeram a criação à sua imagem e semelhança para que a criação pudesse compartilhar e desfrutar dessa convivência, desse congraçamento, dessa confraternização conjunta. Só que aí entra a desobediência, aí entra a necessidade de fazer ao inverso daquilo que foi posto e colocado, e aí nós estamos nas circunstâncias que nós estamos hoje, vivendo num mundo onde impera o pecado, e vivendo num mundo onde muitas das vezes nós somos influenciados pelo pecado.
influenciados pelo pecado de tal forma que muitas das vezes nós desejamos seguir em frente em direção ao pecado, inclusive contrariando a forma pela qual nós fomos programados. É interessante porque quando alguém que é autoridade num assunto fala sobre uma coisa, rapidamente nós temos ali uma mudança de comportamento. Ah, fulano falou que comer isso aqui é bom para a saúde. No outro dia já está no supermercado comprando. No outro dia já está lá na quitanda, já está ali no mercadinho do bairro, fazendo ali, né, utilizando daquela influência, né, daquela situação que você foi influenciado para poder mudar o seu comportamento alimentar. Ah, mas uma autoridade no assunto falou o tipo de exercício físico que precisa ser feito, você é influenciado e começa a fazer ali atividade física. Mas quando é Deus falando, quando é Deus utilizando o exemplo de Jesus, quando é um pastor, quando é um líder religioso, quando é uma pessoa letrada nas ciências bíblicas, na palavra de Deus, fala, nós não temos o mesmo comportamento. Nós não deixamos influenciar por aquelas palavras, por aquelas circunstâncias, simplesmente porque nós preferimos permanecer na desobediência. Preferimos permanecer no pecado. Ah, mas o ministério da igreja está se reunindo para poder evangelizar, para poder apoiar missões, para poder fazer um evento para atrair pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Muitas das vezes nós temos uma lista de outros compromissos primeiro e deixamos ali de ser participante, de estar ali à frente, de exercer justamente esse mandamento, né, que Jesus nos deu, porque Ele nos enviou, Ele nos mandou fazer aquilo que Ele fez, da mesma forma que o Pai havia enviado Ele, e que Ele exerceu ali com muita dedicação, com muita presteza, com muita firmeza, e foi até o final, justamente para que nós pudéssemos ter a oportunidade de um dia exercer uma felicidade para sempre. É interessante, eu já falei isso numa live passada, muitas das vezes as pessoas vivem lendo nos livros de história que o príncipe encantado ou a princesa encantada viveram felizes para sempre, e aí motivo até de piada, pois falam que na vida real não existe felizes para sempre. Às vezes a pessoa goza ali de momentos de felicidade, muitas das vezes nem felicidade não é, às vezes pequenos momentos de alegria, mas você quer viver uma felicidade completa e plena, é a felicidade de viver com Deus, com a Trindade, que é a eternidade. Isso sim pode se chamar de felizes para sempre. E é esse caminho que nós precisamos trilhar, é esse caminho que nós precisamos buscar. Mas nós precisamos continuar o trabalho que Jesus ele fez, até onde ele parou. Jesus ele veio, completou a sua missão, subiu, para que o Espírito Santo descesse ele tinha que subir. O Pai não fica sozinho, o Pai está sempre acompanhado, desde o princípio, era a Trindade. Depois o Pai, por um tempo, permitiu que Jesus descesse e viesse conviver nesse mundo como um homem comum, para nos mostrar que é possível sim cumprir a missão que Deus designou. Ele foi o nosso modelo, o nosso exemplo. Nós temos muito o que aprender com Jesus, e não só através das leituras, não só através das nossas idas na igreja, dos nossos compromissos diários ali, né? Mas em o tempo inteiro mirar as nossas ações, os nossos comportamentos. Se fosse Jesus no nosso lugar, o que ele faria?
É interessante e muitas das vezes impactante. Faça o exercício para você ver, e às vezes quando você começa a fazer esse exercício, ter esse insight, pedir, né, a ajuda do Espírito Santo ali para que possa te direcionar, o processo de tomada de decisão muda. E a gente passa então a viver conforme, né, Deus quer que a gente viva. Então, meus irmãos, vamos começar a exercer a influência, né, que as pessoas que têm autoridade num assunto exercem sobre a gente, que a gente se permita também, ao ler a palavra de Deus, se permitir que a autoridade suprema, que Deus Todo-Poderoso, né, que Jesus ali com seu modelo, com seus exemplos, com as suas atitudes, com seus comportamentos, com sua maneira de pensar, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de decidir todas as coisas, realmente exerça influência em nós, que possamos, a partir disso, nos mover para que nesse movimento nós possamos sim executar essa tarefa, né, que é ser enviado. Olha que coisa magnífica, gloriosa. Muitas das vezes as pessoas se vangloriam quando vai representar alguém que aqui na Terra ocupa um cargo de importância, e a pessoa vai representar, vai toda cheia de orgulho, mas nós somos aqui representantes de Deus nessa terra. Que isso sirva de orgulho, porque tudo a Ele pertence, é tudo dele, é Ele que criou e é Ele que um dia vai decidir o destino final de todas as coisas. Então que nós possamos nos permitir mesmo evitar de dar continuidade ao ciclo da desobediência, ao ciclo da desordem, e que possamos voltar ao caminho da ordem, para que possamos cumprir o chamado que nós fomos chamados, né, para poder cumprir nessa terra e aonde nós estamos, seja na igreja tal ou na igreja tal, não importa. O que importa é que nós estamos ali praticando o ID, praticando justamente um mandamento, né, que é o que Jesus mandou a gente fazer, assim como Ele, né, que nós venhamos a ser, né, como Ele, nesse momento de executar essa tarefa tão singela, mas tão poderosa, que é compartilhar a palavra de Deus em todos os lugares, em todos os momentos, e resgatar as pessoas do caminho do inferno. Que nós possamos realmente trazer essa palavra para nos fortalecer e nos alimentar, e que nós possamos ter uma grande semana, diferente daquelas outras pelas quais nós passamos, pois agora é preciso nos deixar ali sentir e nos permitir sermos influenciados por Deus e por toda a sua autoridade, para que sim possamos cumprir com a nossa tarefa, em nome de Jesus. Que você tenha uma ótima semana, e na semana que vem nós possamos voltar aí com uma outra palavra redentora e forte, para que nós possamos continuar a caminhada nessa jornada. Deus te abençoe, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.